Olá você, muito bom dia. Está no ar a primeira edição do Mr. Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do Brasil. Boto anuncia afinal a renovação de Eric Pulgar. Felipe Luiz deve repetir time e ganhar reforço contra o Fluminense. Após polêmica sobre valorização, o Flamengo faz proposta de renovação a Gerson. José Boto age, Flamengo pode fechar venda de badalado meio-campista para a Premier League. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. Vamos começar o nosso programa de hoje logo com uma excelente notícia, né? Ontem, na coletiva do Léo Pereira, no Ninho do Urubu, afinal, o Eric Pulgar e o Flamengo se acertaram e saiu a tão esperada renovação de contrato, que agora vai até 2027. Lembrando que o anterior ia somente até dezembro desse ano e em junho ele já poderia assinar um pré-contrato com qualquer outro clube e sair de graça no final do ano. Produção, coloca aí o Pulgar e o Boto pra gente ver. Comunicar que renovamos o Eric, depois de uma luta grande, dois aqui, renovamos, vai ficar aqui connosco até 2027 e vamos aqui dar uma... Tira isso de dentro, cara. Mais 2 anos, né? Mais 2 além deste que ele tem, não é? Só aqui para tirar umas fotos e depois ele diz algumas palavrinhas e vamos embora. Contando o Brasileirão, são 3 temporadas. A altura está boa da camisa? Vejam lá, está bom? Está no meio nosso. Está bom? Aquele momento que a gente está sonhando, viu o Eric falar. A única forma que vocês têm de ouvir, Bueno, buenas tardes a todos. Quería expresar mi felicidad por esta renovación. Era lo que yo quería, lo que mi familia quería también. Y muy agradecido de Boto, de toda la dirigencia, también agradecido de Felipe, que ya cuando éramos compañeros me aconsejaba cada día y ahora tenerlo de entrenador creo que es algo muy especial, así que agradecer a todos y a nuestra torcida por su apoyo cada día y eso. O Flamengo ainda vai ter mais um treinamento antes do Felipe Luiz decidir o time que vai enfrentar o Fluminense na finalíssima do Campeonato Carioca nesse próximo domingo às 16 horas, horário de Brasília, aqui no Maracanã. A tendência é que o treinador escale a mesma equipe que venceu o jogo de ida por 2-1. Danilo e Bruno Henrique seguem no departamento médico e não vão reforçar o time nessa final aí, e também o Michael está fora. A boa notícia fica por conta do Everton Cebolinha, né? O Flamengo anunciou que o atacante foi reintegrado ao elenco nessa sexta-feira, após se recuperar daquela lesão na coxa direita. Com isso, ele tem grandes chances de ser relacionado e ficar como opção no banco de reservas nesse domingo. Mas a decisão vai ser da comissão técnica depois do treinamento desse sábado. Provável escalação do Flamengo pode ser Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta, Gerson, Luiz Araújo e Plata. Como o Flamengo venceu o primeiro jogo da final por 2-1, ele pode até empatar no domingo, que fica com o título. Em caso de uma vitória do Fluminense por um gol de diferença, a decisão vai para os pênaltis. Vitória tricolor por 2 ou mais gols de diferença vai dar o título para o rival. O Flamengo formalizou nessa semana uma proposta de renovação para o Gerson com aumento salarial para tentar encerrar mais uma polêmica em torno da valorização do jogador de 27 anos e que recentemente esteve na mira do Zenit. O capitão rubro-negro ainda tem mais 2 anos e 9 meses de contrato até o final de 2027. Mas tem o mesmo salário de quando voltou ao clube no início de 2023 e é um dos mais baixos entre os principais nomes desse nosso elenco. Nos bastidores,
o Flamengo propôs a prorrogação do contrato em contrapartida à valorização, mas não revelou qual o novo prazo oferecido e está aguardando aí uma resposta do Gerson. Procurado pelo portal ge.com, o staff do jogador confirmou a proposta, mas disse que vai discutir internamente com a diretoria rubro-negra e viu o vazamento com estranheza, porque o clube ficou muito incomodado com as declarações públicas recentes do seu Marcão, que é pai e empresário do Gerson. Vale ressaltar que o Felipe Luiz defendeu a valorização do seu capitão numa entrevista recente coletiva. O próximo da fila de renovações é o lateral direito Guilhermo Varela, que tem proposta aí do Santos. Ele tem contrato somente até o final desse ano e em junho pode assinar um pré-contrato com outro time e sair de graça. E por isso, a diretoria do clube já abriu negociações com o uruguaio. Esse pedido partiu do Felipe Luiz, que gosta muito do jogador. O Varela foi improvisado recentemente na lateral esquerda em 4 jogos do Campeonato Carioca, enquanto o Alexandro e o nosso querido Beijinho estavam lesionados, e foi muito elogiado pela sua boa participação. A gente não pode esquecer do jogador que é o Varela, é titular da seleção, foi para 2 Copas do Mundo, jogou contra o Vini Júnior, que fez quase nada contra ele. Temos que entender que o jogador que temos nas mãos é um excelente craque. Acho que ele não tem o respeito que merece por parte da imprensa e da torcida, mas sim por parte desse aqui que é o treinador, que valoriza o trabalho dele, disse lá o Felipe Luiz recentemente. O Varela soma 84 jogos, 2 gols e 1 assistência com a camisa rubro-negra. Após deixar boa impressão nas últimas partidas como titular, o lateral voltou a ser opção no banco de reservas na final do Carioca. Ele entrou no lugar do Alexandre no segundo tempo da vitória por 2-1 sobre o Fluminense. Hoje o Varela ganha R$700 mil por mês e a proposta do Flamengo deve girar em torno de mais 2 anos de contrato e um aumento salarial entre 900 a 1 milhão de reais. Na noite dessa sexta-feira, o Flamengo recebeu na sua quadra a equipe do Paisas da Colômbia e venceu a partida jogando muita bola. Com grande atuação do Jordan Williams, o Orgulho da Nação fez 102-65 e com essa diferença de 37 pontos, se classificou para o Final Four da Champions League Américas, em abril, onde o seu adversário vai ser o Franca. Os destaques do jogo do Flamengo foram Jordan Williams, 25 pontos, Gui Deodato, 18 pontos, Alexei, 12 pontos, Chuck Johnson, 12 pontos e Jonathan Luiz, 11 pontos. Após essa excelente vitória, o Orgulho da Nação segue viagem para Belo Horizonte, onde vai enfrentar a equipe do Minas na próxima quarta-feira, às 19 horas, pelo NBB. O Flamengo venceu com Alexei, Chuck Johnson, Jordan Williams, Caio Gonçalves e Juan Miranda. O técnico Sérgio Hernandes. Já o Sesc Flamengo do Bernardinho foi superado em Belo Horizonte pelo atual campeão Gerdau Minas por 3-1 de virada. O próximo compromisso do Sesc Rio Flamengo é novamente em Minas Gerais, na terça-feira, dia 18, contra o Dentil Praia Clube, às 18 horas em Uberlândia. A nação fica se perguntando quando o lateral esquerdo Vinha vai estar disponível e como ele vai voltar, já que a sua lesão foi muito grave, maior do que a do Pedro, inclusive, que deve voltar agora em maio ou abril. O departamento médico do Flamengo trata com muita calma a volta do uruguaio, que já consegue caminhar e correr sem limitações, mas o treinamento com bola ainda não aconteceu. Ele precisa recuperar a sua condição física da coxa, já que está visivelmente com a musculatura bem menor do que a outra, algo normal nesse tipo de lesão. Assim, a sua volta só deve acontecer no segundo semestre desse ano. É possível que o uruguaio esteja disponível já a partir de julho e, consequentemente, ele vai voltar gradualmente, porque é um jogador que a torcida rubro-negra coloca muita expectativa e espera que ele volte em alto nível.
O Flamengo está muito perto de resolver a situação de um dos jogadores afastados, que está fora dos planos do treinador Filipe Luís para essa temporada. Estou falando do jovem meia Lohan, que quase teve a sua saída decretada num negócio que não aconteceu para o CSKA. O jogador estava no aeroporto e ali melou o negócio. E agora ele pode ser emprestado para o Red Bull Bragantino, que entrou em contato com o Flamengo para tentar a sua contratação por um empréstimo. Por não estar nos planos do Filipe Luís, ele voltou para o time sub-20 e deve ficar por lá nessa temporada até ser negociado. O Flamengo e o Bragantino veem nessa negociação uma boa para os dois clubes. Por ter jogado o começo do Campeonato Carioca, um negócio com o Lohan pode acontecer nessa janela de transferências interna, que vai até o dia 11 de abril. Os rubro-negros esgotaram os ingressos para o segundo e decisivo jogo do Maracanã e a expectativa é de casa super cheia. A venda de ingressos para a torcida do Flamengo começou na última quarta-feira, dia 12 de março, com abertura para o público geral nesta quinta, dia 13. Desse modo, apesar dos valores considerados altos pela nação rubro-negra, que variam entre R$ 60 e R$ 700, os torcedores do Flamengo compraram todos os ingressos para esse jogão contra o Fluminense no setor norte. É bom lembrar que, diferentemente da semifinal contra o Vasco, o Flamengo não tem a vantagem do empate nessa decisão do Campeonato Carioca. Apesar disso, por ter levado a melhor no jogo de ida por 2-1, pode empatar com o Fluminense, que mesmo assim vai garantir o bicampeonato do torneio estadual. Esse jogo vale aí o desempate no retrospecto recente de finais entre Flamengo e Fluminense, porque eles disputaram 4 das 5 últimas decisões do Campeonato Carioca, com 2 títulos para cada um. O mais querido levou a melhor em 2020 e 2021, enquanto o time tricolor levantou o troféu em 2022 e 2023. A Rede Globo, a TV Bandeirantes em canal aberto, o Sport TV em canal fechado e o Premier Futebol Clube em pay-per-view vão transmitir aí essa partida. Maravilha, se você está curtindo esse programa, então não esquece, por favor, me ajuda aí, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer, aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto, simples assim. Se você quiser compartilhar esse programa com seus amigos e parentes flamenguistas, aí eu vou ficar muito mais feliz ainda com você. Muito obrigado. O Flamengo vai seguir com 4 jogadores na seleção brasileira, mesmo com o corte do Danilo. Afinal, o Alexandro foi chamado para substituir o zagueiro. O jogador se junta a Wesley, Léo Ortiz e Gerson no time do Dorival Júnior para os 2 jogos das eliminatórias da Copa do Mundo contra a Colômbia e contra a Argentina, respectivamente. Além disso, a seleção brasileira anunciou outros 2 cortes por lesões. Neymar e Ederson estão fora e Endrick e Lucas Perry são os substitutos. A equipe pentacampeã mundial joga em Brasília no dia 20 de março contra a Colômbia e em 25/3 no estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, contra a Argentina. A apresentação à seleção acontece na segunda-feira, dia 17. Na convocação original, o Dorival Júnior convocou apenas um lateral esquerdo de origem, que é o Guilherme Arana, do Atlético Mineiro. Portanto, o nosso querido Danilo foi chamado por também fazer o lado esquerdo e por atuar como zagueiro, sendo uma espécie de coringa. O Flamengo tem grandes chances de obter alguns milhões com outro grande nome do clube. Trata-se do Alcaraz, o Carlos Alcaraz, argentino, que pode ter uma reviravolta no seu destino. O portal Mundo da Bola Flamengo repercutiu nessa sexta-feira que o Charles Alcaraz tem atraído o interesse de muitos clubes da Premier League e pode ser vendido no meio desse ano, mesmo que o Everton da Inglaterra também não o compre. Esse time inglês tem evitado utilizar muito o meia, que caso atinja 45 minutos em 8 partidas, terá que ser comprado em definitivo pela equipe. Atualmente, o Alcaraz só atingiu essa marca em 2 jogos.
Ainda assim, com o interesse de outras equipes inglesas no jogador, o José Boto acompanha a situação de perto e pode vender o Alcaraz para outra equipe no meio do ano. A expectativa do Flamengo é de lucrar 112 milhões de reais com a sua venda. Vale lembrar que o Alcaraz foi a maior contratação da história do Flamengo e ficou no clube por apenas alguns meses, antes de ser emprestado para o Everton da Inglaterra, e o valor que o Flamengo pagou por ele foi de 20 milhões de dólares, 110,7 milhões de reais na cotação da época. Vamos aguardar o que vem pela frente, mas esse time do Everton, esse time inglês, tá de sacanagem, tá de má intenção para não cumprir a cláusula, de minutagem mínima, né, que obriga a comprar o jogador no término do seu empréstimo. Ô Everton, para com isso, que coisa feia. O campeonato inglês está acabando e você não vai fazer aí os 45 minutos em 8 jogos? Para com isso. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado de coração por você ter ficado comigo até aqui. Um grande abraço e bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!